Chegou a hora do Bom Dia Responde. Hoje o assunto interessa para quem mora de aluguel, mas também para os proprietários. Quem tiver dúvidas sobre aluguéis ainda pode aproveitar para fazer as perguntas. Uma informação importante é que o Índice Geral de Preços do Mercado, IGPM, que é usado para calcular o reajuste dos aluguéis, deve ficar em menos 0,38%. Como negociar o contrato? Quais são as regras, direitos e deveres de inquilinos e proprietários? Ligue para a gente, 2461-2030, ou mande então uma mensagem pela internet, g1.com.br/Bom Dia Rio. Quem vai dar todas as orientações é o diretor de locações da ABAD, Associação Brasileira de Administradores de Imóveis, Carlos Samuel Freitas. Obrigada pela presença aqui no nosso estúdio, bom dia. Bom dia. Começar com a pergunta que chegou pela internet. A Rita Mascarenhas quer saber sobre o seguro aluguel. Bom, o seguro de aluguel é uma modalidade de garantia para a locação. Atualmente só uma empresa está fazendo no Brasil, que é a Porto Seguro, mas outras empresas certamente virão a fazer esse tipo de modalidade de garantia e ele substitui não só o fiador, como também o depósito em garantia. A Márcia Anjo pergunta também pela internet. Ela diz que em 2006 alugou um imóvel comercial, mas fez o aluguel como pessoa física. Agora ela registrou uma empresa nesse imóvel. Queria saber se a lei ampara no caso para ela seguir em frente com esse comércio ou se a imobiliária pode pedir para ela sair do local. Não, se ela já fez o contrato de locação para fins não residenciais, basta notificar o locador que ela tem empresa constituída agora e o aluguel passará a ser emitido em nome da empresa, com o CNPJ da empresa. É simples isso? É simples, basta notificar. Ângela Marques da Piedade, ela quer saber qual é a margem de aumento no aluguel que pode ser negociado com o proprietário do imóvel onde ela mora, já que os últimos reajustes, no caso dela, não foram repassados. Bom, se os últimos reajustes não foram repassados, não poderão ser repassados agora. Poderá sim ser aplicado o índice atual do reajuste previsto para o mês de aumento dela agora. E tão somente esse. E com relação à margem de negociação, isso vai depender do bom senso das partes. Né? Agora, a gente viu que o IGPM agora, que é o que, enfim, em que se baseia o reajuste dos aluguéis, vai ser negativo. As pessoas podem pedir uma redução do aluguel ou não? Não, na realidade ele não vai ser negativo, ele vai ser menos 0,38. Menos 0,38 em relação ao anterior, que foi de 15,32. Então, na realidade, o índice aplicado vai ser menor. Porém, a negociação é sempre válida. O que prevalece é o bom senso entre as partes, negociar sempre o melhor reajuste. A Rosane da Ilha do Governador diz que está tentando alugar um imóvel, mas não consegue porque os proprietários têm exigido o depósito de 3 meses do valor do aluguel e ainda que o fiador tenha 2 imóveis no seu nome. Ela quer saber se isso é permitido. Bom, a lei do inquilinato é clara. No artigo 37, no parágrafo único, só é permitido uma única modalidade de garantia. Ou é o depósito, ou é o seguro-fiança, ou é o fiador. Mais de uma modalidade de garantia é permitido por lei. Agora, quando é essa exigência do depósito, é isso mesmo? São 3 meses? 3 meses. Isso também é a base prevista, o máximo é de 3 meses previsto por lei. E o fiador precisa ter 2 imóveis? Se for fiador, 1 ou 2 imóveis, aí é a critério. A escolha do fiador e a exigência em relação à quantidade de bens do fiador é a critério do locador. O Marco Antônio de Ramos diz que mora 9 meses no imóvel, mas assinou um contrato de 3 anos, pagando R$500 de aluguel. No caso de uma rescisão, ele quer saber qual é a base de cálculo da multa e de que forma ele pode negociar em cima dos meses que ele já pagou. Bom, a base de cálculo é prevista em lei também e é prorata em relação ao prazo restante do contrato. Há que se ver no contrato qual é o valor da multa a ser aplicada. Esse valor é calculado pelo tempo restante do contrato, ou seja, divide-se o valor total da multa pelo número de meses de contrato e multiplica-se pelo tempo restante do contrato para se achar o valor da multa a ser paga. Agora, sempre dá para negociar um pouco nessa questão da multa também. Tudo dá para negociar. A Cristina de Souza, de São João de Meriti, pergunta se em casos de danos acidentais em alguma parte do imóvel, o inquilino é obrigado a pagar ou isso pode ser também negociado com o proprietário? Bom, negociar sempre pode, que tudo é negociável, também pode ser negociado. Mas se o dano ao imóvel for provocado por uso ou mau uso do locatário, ele tem que repor o imóvel nas condições originais. Agora, se for um dano provocado pelo inquilino, é ele que paga. Ele que paga. Mas se for algum problema do imóvel, uma tubulação, alguma coisa, isso é com o proprietário. Não, se for defeito do imóvel, vício do imóvel, anterior à locação, ele é que paga, o locador paga. Vamos lá, continuando as perguntas. Essa chegou por telefone da Irene Costa de São Gonçalo. Ela diz que mora há 26 anos na mesma casa e na época ela fez um contrato de aluguel que não previa um tempo determinado. Ela quer saber se o proprietário pode pedir o imóvel, que direitos ela tem. Bom, as locações celebradas antes da atual lei do inquilinato, que é de 1991,
O locador poderá também denunciar a locação e pedir a saída dela do imóvel, dando um prazo a ela de 1 ano para a saída. Se ela não sair em 1 ano, ele propõe ação de despejo para a retomada do imóvel. Agora, se ele for alugar esse imóvel de novo, ela tem alguma prioridade? Não. Nenhuma? Nenhuma. O Marcos Tavares de Mesquita, só para completar essa pergunta, se ela acha que está numa situação assim, vulnerável, ela pode propor, então, que se faça agora um contrato de aluguel? Sim, claro, ela pode ser uma boa saída. um novo contrato de locação atual, claro, evidente, em valores atuais. Eu creio que se ela for uma boa locatária, o locador não vai se opor a isso. É mais garantido para ela, né? Com certeza. O Marcos Tavares de Mesquita, ele quer saber se ao fazer um contrato de aluguel, o locatário tem que pagar esse contrato à imobiliária. Não é vedada qualquer cobrança ao locatário pela elaboração de contrato de locação. Não tem nenhuma taxa. Qual é a taxa que pode ser cobrada no momento de aluguel? Nenhuma? Nenhuma. No máximo, enfim, se for o caso, aquele aluguel de 3 meses de depósito. Sim, como garantia. Exato, aí é a garantia. A Rose Kelly Santos, de 30 anos, mora em Vila Isabel, ela precisa fazer uma vistoria no equipamento de gás encanado do imóvel que ela aluga. A SEG cobrou R$ 150 pelo serviço. Ela quer saber se é responsabilidade dela, do dono do imóvel, se ela pode pagar e pedir desconto no aluguel, então, por serviços realizados ali na manutenção. Bom, partindo da premissa da negociação, ele poderá negociar com o locador, sim. Mas, na realidade, como a usuária do gás é ela, essa despesa seria dela, essa vistoria. A vistoria do gás encanado é obrigação do inquilino? Seria obrigação dela, porque ela é que é a consumidora. Agora, ela pode também pedir descontos de aluguel? Isso é uma coisa que funciona no mercado? Então eu pago essa melhoria aqui, eu pago essa taxa, você me dá algum descontinho durante um tempo? Acaba funcionando. A Júlia Franco, de São Gonçalo, diz que o antigo proprietário do imóvel onde ela morava entrou na justiça para cobrar taxas de um imóvel que não está registrado na prefeitura e que não existia contrato. Ela quer saber se é possível. Ela morava lá numa situação um pouco irregular. Bom, se ela morava e havia uma relação de locação mesmo sem contrato, na realidade se estabeleceu uma relação entre eles. Não tinha contrato. Se essas taxas realmente foram pagas por ele e são devidas ao imóvel, é lícito cobrar sim. Apesar que na realidade, deveria ter um contrato escrito exigindo essas taxas. Ok, o Cláudio Pereira de Guadalupe com relação à manutenção do imóvel alugado. Ele quer saber, sistema hidráulico, válvulas de descarga, vazamentos, sistema elétrico, fiação defeituosa, disjuntores, de quem é a responsabilidade da manutenção? Porque ele disse que não tem nenhuma especificação ali no contrato. É o proprietário ou é o inquilino que paga? Bom, vejamos. Tudo aquilo que for de uso do locatário e que for danificado pelo uso dele, por exemplo, a válvula de descarga, quem usa é o locatário, claro e evidente, né? E ele já está há algum tempo no imóvel, claro e evidente que esse reparo é dele. Agora, tubulação oculta, tubulação interna de parede do imóvel, isso não é a responsabilidade dele, é a responsabilidade do locador. O Léo Costa da internet quer saber quanto tempo antes ele tem que avisar que vai deixar o imóvel quando ele quiser sair e de que modo ele tem que informar a imobiliária. Tem que mandar carta, bonitinho, como é que tem que fazer? Sempre por escrito, 30 dias antes, até 30 dias antes. E mesmo assim pagar as multas todas. Bom, o que tiver que ser pago. O que tiver lá previsto. Uma última pergunta aqui para encerrar. A gente já até respondeu, mas só para reforçar. O Jorge Sobreira do Rio Comprido, também pela internet, ele quer saber como se livrar do fiador. Como se livrar do fiador? Tem o seguro contratado aluguel, né? O seguro fiança, ou se o locador assim o permitir, uma calção em dinheiro de 3 vezes o valor do aluguel. Agora, no meio do contrato, ele tem como trocar esse sistema, uma vez que já tem o fiador lá? A qualquer tempo pode ser negociado. Ok, muito obrigada, Carlos Samuel de Freitas do Abade. Muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no Bom Dia Rio. Eu gostaria de comunicar aos telespectadores que no dia 20 de setembro vai ter no Otton um encontro nacional de inquilinos e locadores. A entrada é franca, qualquer pessoa pode comparecer e estará à disposição qualquer pergunta. Ok, entrada gratuita para poder tirar mais dúvidas. Exato. As perguntas que ainda não foram respondidas aqui no estúdio vão estar daqui a pouquinho na nossa página na internet e o nosso convidado, o diretor de locações da Abade, vai tirar todas as dúvidas que foram enviadas. Acesse então a nossa página e confira.